Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da gestão da produção. Nessa aula nós vamos abordar o tema fluxo de materiais, mas, como sempre, eu peço que vocês façam a pré-aula, que vocês estudem todo o conteúdo da matéria, pois vai ser muito importante para que vocês possam acompanhar o andamento dessa disciplina, desse tópico, e também vai auxiliar vocês a realizarem os exercícios propostos no final dessa apresentação. Bom, pessoal, só relembrando o que a gente viu na aula passada, nós falamos sobre o tema layout e sobre a relação que ele tem entre os sistemas produtivos. Nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre fluxo de materiais, os tempos e movimentos, e também uma coisa muito importante que é a folha de processo. Então, no decorrer dessa unidade, você vai desenvolver um layout da instalação e também vai fazer o fluxograma dos processos. Esses serão os exercícios propostos no final da aula. Então é sempre bom, é sempre interessante a gente começar exemplificando com algo rotineiro, com algo que a gente faz, né, todo dia, e às vezes a gente nem percebe o quanto de informação está contida, né, nesses pequenos atos, nesses pequenos gestos do dia a dia. Então, como por exemplo, aqui nós trouxemos a nossa ida ao supermercado. Então, se você parar para pensar agora, e eu acredito que a sua próxima ida ao supermercado você já vai com outro olhar um pouco mais diferente, você pode notar que no supermercado eu tenho um layout baseado por processo, né, onde que os produtos estão disponibilizados por setores. A gente tem aqui, né, e também segmentos. A gente tem aqui os setores das bebidas, da padaria, né, do açougue, das verduras. Então, ou seja, esses produtos dispostos por segmento, eles exigem que você vá até o departamento correto para que você possa pegar o produto que você deseja. Só que você já reparou, por exemplo, que em algumas promoções, por exemplo, como cerveja ou carne ou qualquer bem que seja, ele sempre fica lá no final da loja. Então, qual seria o real objetivo disso? O real objetivo é que você tem que andar toda a loja para chegar naquela promoção. E o que isso possibilita? Possibilita que nessa passagem você dê uma olhada em todos os produtos. E talvez os produtos que não faziam parte do seu planejamento inicial, mas que você acaba comprando porque viu e te despertou o interesse. Então, esse processo é um processo planejado e ele estimula, né, os caminhos da compra para que você possa pegar esses itens que, como já falamos, no primeiro momento não estava nas suas intenções de compra, e isso é denominado, é o que chamamos de fluxo do consumidor. Quando a gente traz isso para uma empresa, mais especificamente um processo produtivo, os materiais vão circular entre os postos produtivos, agregando valores, ou seja, transformando aqueles componentes, aquelas matérias-primas, até a sua concepção final, ou seja, até o produto estar pronto para ser comercializado, para ser vendido. Então, dessa forma, o fluxo de material ele é essencial dentro de um processo produtivo, pois define o caminho, né, que o produto deve seguir desde a matéria-prima estar disponibilizado para a venda. Então, ou seja, desde o momento que chega a matéria-prima até o ponto que ela é transformada em material acabado para ser vendido, eu tenho que entender muito bem como é que funciona esse fluxo
do material dentro da minha empresa. Vamos dar uma olhadinha aqui num exemplo de uma montadora de veículos. Então, o primeiro processo é o de estruturação, fazer a estrutura, né, onde as chapas de aço são cortadas, são soldadas e são montadas. Né? Isso aqui, com esse processo, eu faço o esqueleto do carro. Depois que a estrutura está pronta, né, os carros são pintados e, por final, ocorre a montagem. Nessa montagem são instalados todos os itens, bancos, vidros, estofados, equipamentos eletrônicos, ou seja, todos os componentes do carro. Então, de uma maneira muito simples, esse, né, é um fluxo de materiais, bem resumido, da fabricação de um veículo, mas que deve ser seguido à risca, ou seja, eu não posso pintar o carro depois de montado, não vai dar certo. Então, existe um fluxo também dos processos e principalmente dos materiais. Qual é a ordem que chega para montar, qual vem antes, qual vai depois. Então, para eu poder fazer esse desenho, eu tenho que entender qual é o fluxo do material dentro do meu processo produtivo. Vamos fazer aqui uma outra analogia de um processo de deslocamento. No caso aqui, o seu deslocamento até a faculdade. Então, de uma maneira bem resumida, você sai da sua casa, você espera o ônibus, você entra no ônibus, faz o pagamento, se senta e aguarda até a chegada. Depois você desce do ônibus e caminha até a faculdade. Bom, pois bem, esse é o conjunto de atividades que é referente ao seu deslocamento para a faculdade. Em algum momento pode ter uma a mais ou uma a menos, mas em resumo, esse é o processo de deslocamento. De maneira bem resumida, né, esse processo ele ocorre através de uma sequência de ações. Ok? Então vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos de processos. Então, um processo simples, fazer uma cópia. Um processo mais complexo, produzir a máquina copiadora. Comprar uma filmadora, projetar um sistema de segurança. Verificar o saldo bancário, verificar as contas de um município inteiro. Então veja, nós temos aqui processos simples e processos complexos. O que existe de comum entre esses dois processos? Cada um deles tem as suas atividades. O que eu tenho que fazer primeiro, o que eu tenho que fazer segundo, o que eu tenho que fazer terceiro. É claro que, de acordo com a complexidade, né, os processos e a quantidade desses processos, eles mudam, mas não deixam de ser similares. Independente da complexidade, eu tenho etapas para desenvolver cada processo desse. Bom, para processos mais complexos, eles podem exigir uma decomposição que nada mais é do que uma hierarquia de processos e de tarefas e de atividades e subprocessos. Então vamos dar uma olhadinha aqui na figura 2.4 para a gente entender um pouquinho melhor. Eu tenho aqui um macro processo que ele é dividido aqui em vários outros processos. Em algum momento, um processo ele se divide em outros subprocessos. Então veja, aqui eu tenho, nesse exemplo, 3 subprocessos que, ao final, vão se transformar em um único processo desse processo macro aqui. E, por sua vez, um subprocesso, vou até mudar a cor aqui, vou pegar uma vermelhinha, esse subprocesso aqui, ele se divide em tarefas. Então veja,
eu tenho tarefas que fazem subprocessos, que fazem processos, que fazem parte do processo maior, que é o principal, é o macroprocesso. Então, só exemplificando aqui, os macroprocessos, geralmente, eles mostram, né, a empresa como um todo, ou o negócio principal da empresa, né, o que a gente chama de core business, ou core competence. E os processos são os conjuntos de uma atividade-chave. E essas demandas, elas são desmembradas até o nível de tarefa ou atividades que executam parte específica daquele trabalho. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura 2.5, nesse exemplo aqui. No caso aqui, ele nos traz o exemplo de uma padaria, para a gente entender um pouco melhor aqui esse macroprocesso e como ele vai se desdobrando ao longo dos processos, subprocessos e atividades. Então, a gente tem aqui o que chamamos de macroprocesso, que é a comercialização de pães, ou seja, que é uma padaria. Então, eu tenho aqui, dentro desse macroprocesso, processos de produção, eu tenho processo de compra da matéria-prima. Dentro desse subprocesso de produção, eu tenho aqui fazer a massa dos pães, que eu estou falando de produção. Depois eu tenho aqui o subprocesso de assar os pães. Dentro desse processo de compras, eu tenho um subprocesso, que não está descrito aqui, mas a gente pode dizer que poderia ser a criação do pedido de compra, por exemplo. Eu posso ter aqui ligado a compras também a minha coleta desse material, se for o caso, né? Já entra aqui o transporte, posso dizer assim. E assim sucessivamente, inúmeros processos, inúmeros subprocessos dentro de um processo. É só a gente mapear. Seguindo um pouco mais aqui, dentro do meu subprocesso de fazer a massa dos pães, eu tenho aqui algumas tarefas e atividades, ou seja, misturar os ingredientes, amassar a massa, colocar para assar, ok? Então, quanto mais eu for abrindo aqui esse meu macro processo, mais eu tenho ideia do que pode ser feito e como pode ser feito. Como a gente pode reparar, o processo mapeado, né, ou o fluxo, ele é essencial para um novo processo, produto, para entender e planejar a sua realização. E também de propor, de promover melhorias nesse processo. Vamos dar uma olhadinha em seguir em algumas ferramentas que eu tenho para mapear esses fluxos de processos. Uma ferramenta muito conhecida e muito utilizada é o CIPOC. Ela é utilizada para explicar como um processo funciona de maneira macro. E ela tem aqui o seu nome, dado pelas iniciais, né, do nome, né, que no nosso caso aqui é em inglês. Então, por exemplo, o S é o supplier, que são os fornecedores. O I são os inputs, que são as entradas. O P é o process, de processos. O O são os outputs, as saídas. E o C são os customers, são os clientes. Então, de uma maneira bem objetiva, nós temos aqui o supplier, né? Pessoa ou organização provedora dos inputs para o processo, ou seja, provedoras dos inputs. O que são os inputs? São os materiais, os recursos, as informações necessárias para que eu execute o meu projeto. Depois eu tenho aqui no meio o process. Nesse process, que são os processos, eu tenho aqui estruturado todas as atividades em maneiras com que elas se transformam, né? As entradas em saídas, agregando valor aqui aos meus clientes.
Um pouco mais adiante eu tenho os outputs, que são as saídas, ou seja, proveniente desse processo, eu vou ter um produto ou serviço. E na ponta final, eu vou ter os customers, que são os clientes, que são os receptores, que é para quem eu faço esse produto. Então, veja, tudo nasce aqui, ó, nos fornecedores, depois eu venho para as entradas, depois eu vou transformar essas entradas, dessa transformação ele vai sair um produto final, um produto acabado, seja ele produto ou serviço, que vai atender uma certa demanda dos meus clientes. Então, para que você possa entender como essa ferramenta ela pode ser utilizada no mais simples processo até o mais complexo, vamos fazer aqui um CIPOC do processo de fazer pipoca na panela. Eu aposto que vocês nunca tinham pensado que esse simples ato de fazer pipoca pode ser comparado como um processo. Então vamos lá. Quem vai ser aqui? Então vamos fazer aqui o CIPOC. Então a gente vai fazer aqui o S de supplier, o I de inputs, o P de process, o O de outputs, né, são as saídas, e o C aqui, o customer, que são os meus clientes. Então, quem é aqui o meu supplier, o meu fornecedor? Ele pode ser supermercado, loja de conveniência, distribuidor de gás, ou seja, onde eu consigo comprar o milho para fazer a pipoca, o óleo, o sal. Então, esses caras aqui são os meus fornecedores. E eu tenho aqui a entrada, que é os meus inputs, a minha entrada de matéria-prima. Então, como a gente diz, o milho, o óleo, o sal, o molho, o fogão, o gás, a panela para eu colocar a pipoca. Então, ou seja, vejam que quando a gente começa a dar um detalhamento, esse nosso processo começa a ganhar um corpo que muitas vezes nem nós chegamos a pensar tão profundamente assim. Ok, temos agora já o fornecedor, o processo do fornecedor, o processo das entradas. Agora vamos ao processo propriamente dito, que já é fazer o quê? É fazer a preparação. Então eu tenho aqui o pré-aquecimento da panela, eu vou colocar o óleo, vou esperar esquentar o óleo, eu vou colocar o milho, vou tampar a panela. Em alguns momentos eu posso mexer um pouco o milho, espero estourar os milhos, tiro do fogão, apago o fogo, coloco em um recipiente, coloco sal, molho e vou servir. Então, qual é o resultado? Qual é o output? Qual é a saída desse meu processo? É a pipoca estourada, né? E, infelizmente ou felizmente, eu tenho aqui também a louça suja. Né? Eu tenho aqui um fator que me gerou alguns resíduos e eu posso ter esse tipo de saída de algum processo. E quem são os clientes? No caso aqui, eu e minha família. Então veja, de uma maneira simples, tendo como base um processo simples que é fazer pipoca na panela, nós conseguimos aqui aplicar uma metodologia em cada etapa desse processo e a gente consegue ver que se a gente aprofundar aqui os nossos pensamentos, aprofundar aqui um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, a gente vê que esse simples processo de fazer uma pipoca, ele ganha corpo, ganha uma proporção, ganha uma dimensão que talvez nós nunca tivéssemos pensado antes. E para que esse processo possa ter um entendimento melhor de todas as etapas, a gente pode fazer um detalhamento utilizando o fluxograma, que é uma representação gráfica através de uma simbologia padrão que a gente pode identificar aí alguns tipos de ferramentas, algumas variações que existem para que a gente possa fazer esse fluxograma
que a gente chama de um fluxograma vertical ou um fluxograma hierárquico. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco na figura 2.7, a gente vai ver aqui os seus símbolos e o que significa cada um deles. Então, analisando um pouco aqui a figura 2.8 do nosso fluxo vertical, a gente já vai na própria figura aqui, falando um pouquinho do que são esses símbolos. Então, a gente tem aqui o círculo. O círculo indica aqui uma operação, ou seja, tudo que é operação, no caso aqui, ó, pregar um prego, misturar, digitar, são operações que eu represento no meu fluxo como um símbolo aqui, um círculo, tá? Que vai indicar que aquela ação é uma operação. Nós temos aqui a seta, que indica transporte, o movimento. Toda vez que eu tenho essa seta aqui no meu fluxo, indica que alguma coisa está sendo movimentada. Então, ou eu movimento o material no carrinho, ou eu posso movimentar o material com uma correia, com uma esteira, ou simplesmente eu posso carregar o material. Nós temos também aqui o triângulo, que indica a estocagem. Nesse processo aqui, eu tenho, na verdade, essa estocagem ela representa a armazenagem do produto. Então, eu posso estocar, armazenar líquidos, né, em recipiente, em containers. Eu posso estocar produtos em pallet. Eu posso ter documentos arquivados, que também são considerados estoques. Então, ou seja, toda vez que eu tiver um estoque de um produto, ele é representado por esse triângulo. Eu tenho aqui também a letra D, né, preenchida aqui a D, que significa demora. Toda vez que eu tenho um D no processo, alguém ou algum produto está esperando alguma coisa. Por exemplo, eu posso ter um processo aqui que eu estou esperando o elevador chegar, estou esperando o caminhão chegar. Nesse outro aqui, eu tenho um material ao lado da bancada que está aguardando o processamento. Ele está parado ali, né? Falta ele ser processado aqui na bancada, mas esse tempo aqui, ele está parado. Eu tenho também, olhando um pouco para o escritório, eu posso ter aqui entradas de formulários para serem preenchidos. Ou seja, eles estão esperando aqui alguma ação. Um outro ponto que eu tenho é um quadrado que ele indica inspeção. Toda vez que eu tiver um quadrado no meu processo, no meu fluxo, ele indica que aquele material ele tem que ser examinado antes que ele passe para o próximo passo ou antes que ele vá para o cliente final. Eu posso, em algum momento, ter que verificar a pressão de alguma caldeira. Estou fazendo uma inspeção. Eu posso, em algum momento também, verificar algumas instruções escritas. Eu posso verificar o que foi escrito, se está correto ou não. Então, ou seja, dentro do meu fluxo vertical, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 símbolos e cada um indica alguma operação, alguma fase, né? É uma legenda para cada fase desse meu fluxo. Pois bem, como é que eu faço a confecção de um fluxograma vertical? Em primeiro lugar, é recomendado que você liste todas as atividades daquele processo. Igual uma receita mesmo, uma receita de bolo, que tem passo a passo, os ingredientes, como faz, o modo de preparo. É a mesma analogia que a gente faz aqui. Depois, você analise cada uma das atividades e atribua a elas aquela simbologia que a gente viu no slide anterior. E por último, você vai ligar as atividades, né, através de linhas, e sempre que possível você vai diminuir ou você vai eliminar aquelas atividades, aquelas etapas que não sejam operações, que você esteja, por exemplo, aguardando, que você está perdendo tempo. Então tem que ficar atento a isso.
Então, como nós já vimos anteriormente o exemplo da fabricação de um pão, a gente vai fazer aqui, exemplificar, né, como é a fabricação desses pães. Então, nós temos aqui os símbolos, né, operação, transporte, inspeção, espera e estoque. O que a gente faz? A gente coloca aqui a ordem de cada processo, né? Processo 1, 2, 3, aqui são as etapas que ele tem que seguir. Coloco todos os símbolos dispostos aqui e aqui eu coloco a descrição dos passos, dos processos. Então, por exemplo, eu tenho aqui pegar os ingredientes no depósito. Então, se eu vou pegar os ingredientes no depósito, essa atividade aqui é de estocagem, já que os meus ingredientes estão lá no depósito. Em seguida, eu vou transportar até o local da produção do pão. Se eu vou transportar, o meu símbolo para o transporte é a flecha, então eu vou colocar a flechinha aqui. Em seguida, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma operação. Essa operação é de misturar aqueles ingredientes que eu peguei. E eu tenho aqui a operação, é o círculo, ele está aqui. Em seguida, aqui eu tenho uma descrição, um passo, que é de aguardar o pão crescer. Eu estou esperando. Nesse tempo aqui, nessa operação, eu não estou fazendo nada. Então, o meu símbolo para espera é o D aqui, né, que é a demora, que é a espera. E aí eu coloco, pinto o D aqui. Após o pão ter crescido, eu vou fazer o transporte desse pão para o forno. Vou colocar no carrinho, né, várias formas de pães e vou levar para o forno. Aqui eu tenho mais um processo de transporte. Eu vou utilizar aqui a setinha. Em seguida, eu tenho uma operação que é, eu vou assar o pão. Vou colocar no forno e vou assar. Então, eu tenho aqui uma operação de assar o pão. Eu poderia aqui, se eu quisesse, ter colocado aqui esperar o pão assar. Seria mais um passo. Mas nesse caso aqui, eu já subentendi que aqui o pão já assou. E agora o que eu vou fazer? Eu vou transportar o pão para a loja. Tem mais uma atividade de transporte aqui. E por fim, eu vou estocar na prateleira. Tem mais uma atividade de estocagem aqui, que é o triângulo. Então veja, eu comecei a mesma atividade que eu terminei, foi a atividade que eu comecei aqui, ó, pegando os meus produtos lá no depósito. No caso aqui, né, os ingredientes eu chamo de matéria-prima. Que está no depósito. O pão que é feito, nós chamamos de produto. Produto acabado. E aí o que acontece? Em um local do armazém eu tinha aqui a minha matéria-prima, que depois de passar por vários processos aqui, ela virou aqui um produto acabado, que também vai ter o seu final aqui no estoque. Veja, quando nós falamos em fluxo de material, é preciso, além de mapear os processos, eu tenho que conhecer qual é a estratégia adotada pela empresa diante do conceito de sistema puxado e sistema empurrado. Você já ouviu falar sobre esses conceitos? Vamos explicar um pouquinho como é que funciona esse conceito nos próximos slides. Bom, vamos lá. De uma maneira muito simples, eu vou falar para vocês como é que funciona o sistema de produção puxado. Nesse sistema aqui, a produção ela acontece a partir da entrada dos pedidos dos clientes. Ou seja, os pedidos vão entrando,
à medida que os pedidos vão entrando na empresa, eu sei aqui qual é o tipo de produto, qual é a quantidade e o que eu tenho que fazer. A partir desse momento aqui, dessa informação, eu começo a fazer a minha produção de acordo com o que os clientes estão pedindo. Bom, já o sistema de produção empurrado, né, o push, ele tem a sua execução de maneira antecipada aos pedidos dos clientes. Então, ou seja, nesse caso aqui, eu produzo os produtos e eu lanço no mercado e espero que os clientes comprem aquilo que eu já produzi. A escolha do sistema de produção ela vai refletir principalmente com relação ao estoque e o tempo de produção. Na sua opinião, estoque é bom ou ruim? Ora, se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, o estoque em excesso ele é dinheiro parado no meu armazém. Só que, no entanto, a falta do meu produto no estoque ele pode gerar uma parada de produção, eu posso perder venda, eu posso até perder o próprio cliente. Então, é importante pensar no tipo de produção, né, na estratégia que você vai adotar no seu negócio e principalmente porque esse tipo de decisão eles vão ser decisivos na escolha do sistema de produção, se ela vai ser empurrada ou se ela vai ser puxada. Existem também uma classificação desse sistema que ele pode ser dividido ou subdividido por ambiente de produção. Para entender um pouquinho melhor o que é um ambiente de produção, a gente vai passar para o slide seguinte, onde eu vou mostrar alguns detalhes no quadro 2.3 que faz esse tipo de classificação. Então a gente tem aqui o quadro 2.3, onde a gente vai entender um pouquinho sobre sistemas de produção por ambiente de produção. Então a gente tem aqui o ambiente de produção, que é utilizada para caracterizar o posicionamento dos estoques no processo produtivo. Então vamos lá. Eu tenho aqui o MTS, que é o Make to Stocks. O que significa isso? Que eu vou fabricar para estoque. Porque eu sei que eu vou vender. Então um exemplo disso são a grande maioria dos produtos de prateleira, são aqueles que eu consumo usualmente. Então eu não preciso ter pedido para consumir. Por exemplo, quando eu falo aqui, se eu disser para vocês que eu preciso ter um pedido para eu produzir, por exemplo, manteiga, para eu produzir bolacha, né, biscoito, esses são itens de prateleira que eu consumo independente de ter pedido ou não. São itens que são consumidos, ele tem um alto giro, ok? Uma outra característica é o ATO, Assembly to Order, que significa que é montagem sob pedido. Então, ou seja, eu tenho aqui um pedido e eu vou fazer a montagem para atender essa demanda. Então, por exemplo, aqui, computadores pessoais. Então, aqui eu tenho uma montagem sob encomenda, porque eu posso ter subconjuntos, módulos, especificações, configurações diferentes de cliente para cliente. Uma outra característica é o MTO, que é o Make to Order. O que é isso aqui? É o fabricado sobre pedido. Em um aqui é a montagem, nesse aqui é o fabricado. Então, por exemplo, pinturas e produtos personalizados. Então, conforme meu pedido, eu faço aqui a fabricação. E por último, eu tenho o ETO, que é o Engine to Order, que ou seja, são os projetados sob pedido. Nesse tipo de exemplo aqui, eu tenho aqui os grandes projetos, né,
obras públicas, construções de navios, ok? Ou seja, eu tenho aqui projetos de engenharia por encomenda, onde eu tenho principalmente o cliente participando antes de colocar o pedido, especificando o que quer, como é que deseja aquilo, e geralmente o prazo desse tipo de fabricação ele é muito longo. E chegamos ao fim de mais um tópico, mais uma aula de gestão de produção. Nós falamos aqui sobre o fluxo dos materiais e, novamente, seguindo a mesma linha do que eu solicitei para vocês na aula passada, eu quero que vocês façam, nesse exercício aqui, um mapeamento do processo de fabricação que vocês já fizeram lá atrás, como produzir. Agora eu quero que vocês mapeiem o processo de fabricação da vacina contra o coronavírus. Para isso, vocês vão ter que realizar um CIPOC, onde vocês vão identificar quais são os fornecedores, quais são as entradas, quais são os processos, quais são as saídas e quais são os clientes, baseado na fabricação da vacina contra o coronavírus. E também preciso que vocês façam, que vocês se aprofundem um pouco mais nesse processo e façam de maneira detalhada através de um fluxograma vertical. Então veja que aqui nós temos 3 exercícios para que vocês façam com relação ao tema que a gente viu, que é fluxo de materiais. Boa sorte a todos e nos vemos na próxima aula.